Giz, Oi. só uma coisa aqui. Uhum. Somente organizadores e apresentadores podem compartilhar a tela. Não apareceu para você, não? Não, tá aparecendo aqui não. Deixa eu mudar você aqui. Opa, apareceu. Apareceu, né? Apareceu. Então, beleza. Pessoal, então, bom dia para todos que entraram. Sejam bem-vindos aí. Hoje nós estamos começando mais um momento aí, né, de preparação para o nosso congresso. E aproveitem bastante, viu, gente? Suga tudo aí do Wagner, porque ele tem conhecimento aí para dar e sobrar. Dar, vender, doar, fazer tudo, viu? Aproveitem bastante do Wagner, tenho certeza que vão ser aí sábados bem proveitosos, né, para a questão científica aí de vocês, né? Não só para o congresso, mas para a vida toda, tá bom? Wagner, muito obrigada, viu, por poder compartilhar, doar esse tempinho seu aí para os nossos alunos e para nós, né? Porque eu também vou ficar aqui assistindo, né, para eu aprender. Joia, Giz. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Tá bom. É com você agora. Fique com Deus, boa aula. Tá, joia. Muito obrigado. E pessoal, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui os meus slides com vocês. Bom dia. Estão vendo aí? Vendo sim. Joia. É o seguinte, eu não consigo ver a tela de vocês a partir de agora, né? Porque eu estou vendo só aqui a tela dos slides. Então, se der algum problema, assim como se tiverem alguma dúvida em algum momento, né? Pode abrir o áudio e perguntar. Na verdade, a dúvida, ela não pode seguir com vocês, tá? Então, teve dúvida, a qualquer momento, abre o áudio, Wagner, tô com uma dúvida aqui, né? Então, não precisa ter vergonha, pode ficar à vontade, mas é muito importante que a dúvida, que vocês saiam daqui com dúvida. Aliás, que vocês não saiam daqui com dúvida. Ficou entendido isso? Sim ou não? Ficou sim. Joia. Então tá bom. Antes de começar, eu gostaria de ouvir só o nome de vocês que estão aqui e de qual curso que é. Quem que pode iniciar? Eu, Carla Amorim, eu sou do fisioterapia, nono período. Joia. Eu acho que tinha outras pessoas aqui, não tinham? Eu posso falar. Eu sou Valéria, do quinto período de enfermagem. Joia, Valéria. Temos a Carla da fisioterapia, a Valéria da enfermagem. Jordana, enfermagem também, 10º período. Carla, físio, Valéria, enfermagem, Jordana, enfermagem. Tem mais alguém aí, gente? Eu, Janete, enfermagem, 7º período. Janete da enfermagem. Joia. Tem mais Ana alguém? Carolina, enfermagem, 3º período. Ana Carolina, enfermagem também. Daiane, nono período, psicologia. Paloma da psicologia. Daiane, tá, professor? Como? Daiane? Daiane? Isso. Tá, joia, Daiane, desculpa. Daiane da psicologia.
Tem mais alguém aí, gente? Eu não estou vendo a tela de vocês. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu entrei agora, é uma lista de presença? Não, eu quero só saber, porque eu não estou vendo a tela de vocês, né? Ah, tá, Eu tô com os slides expostos aqui. sim. Então, é só para eu saber o nome e o curso. Ah, tá, é Tânia, Fisioterapia, 7º período. Tem da Físio. Joia. Tem mais alguém, pessoal? Tem não, Wagner. Todos já falaram. Tá, joia, Giz, obrigado. E eu Então, fiquei... Ô, Wagner, deixa eu só fazer um comentário. Eu fiquei aqui, bingo, bingo. Você viu que a saúde está dominando, né? pois é. Muito bom. Mas os outros virão depois. Tenho certeza disso. Pessoal, então vamos lá, para a gente começar aqui. E aí, esse momento aqui, eu preciso ouvir vocês, tá? A gente vai caminhando junto aqui nessa formação, porque daí eu acho que fica melhor até para entender onde eu estou caminhando e para onde eu posso seguir nesse caminho. Quando a gente fala em escrita acadêmica, escrita científica, o que vem à cabeça de vocês? O que vem à mente de vocês? Para mim vem normas, a BNT. Normas ABNT. O que mais? Vem à cabeça é Socorro Deus, gente, porque vou falar com você. Socorro Deus? A gente começa a escrever, parece que Ai, não sei nem descrever. Joia. Artigos, pesquisas. Artigo, pesquisa. Estou anotando aqui o que vocês estão me falando. Socorro Deus, ABNT, artigo, pesquisa, o que mais? Ou não vem nada na cabeça? Acho que fechou, né? Quando a gente pensa, quando a gente fala e quando a gente busca essa formação em escrita acadêmica, é porque assim, ó, fora da faculdade, né, tem outros locais que a gente também usa a nossa escrita, né? Se eu vou escrever uma receita de um bolo que eu vi na TV, se eu vou escrever né, eu estou inspirado aqui com alguma ideia, e daí eu pego um pedaço de papel, a tela do meu celular para escrever alguma coisa, né? Se em vários outros momentos da nossa vida a gente usa essa escrita, né? Essa forma de transformar uma ideia numa mensagem que é através da grafia, que é grafada. No entanto, dentro da faculdade, aí a gente fala, né, que teve alguém que falou, né, de ABNT, artigo, pesquisa, né? Nós temos algumas normas. Nós temos vamos pensar assim, né, um protocolo que nós temos que seguir para que a gente organize os nossos pensamentos, as nossas ideias e transforme isso num texto acadêmico, num texto científico. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é que o que nós lemos, o que nós produzimos dentro da academia, né, que é a faculdade, a universidade, né, dentro do campo científico, mesmo com algumas normas, né, ele pode e ele deve encontrar a sociedade aí fora. No entanto, a forma de organizar essa escrita, ela é diferente, ela é diferenciada. Ela exige alguns
cuidados. E é a partir desses cuidados que nós também vemos, percebemos e entendemos a qualidade da ciência, a qualidade da escrita científica. Então, por isso que a turma aqui da Anhanguera, né, em especial a partir desse congresso que nós vamos ter agora, pensou nesse momento específico de formação para ampliar essas habilidades, né, para desenvolver essas habilidades. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, eu até pego um papel, um lápis, uma caneta, eu sento aqui no computador e consigo digitar algumas coisas, mas isso, para ser entendido, né, como um texto acadêmico, um texto científico, isso tem algumas normas. E a gente tem que seguir essas normas, né? Então, a ideia desse curso, dessa formação, ela é essa. É desenvolver essa habilidade de transformar essas ideias e com o suporte da ciência que nós temos aí fora, de texto, de artigo, de livro, de tese, dissertação, para pegar essa minha ideia e transformá-la num texto, num artigo, num resumo que vai ser adjetivado como um artigo científico, como um resumo científico, como um texto científico. Um texto que foi escrito e que foi baseado na ciência, que segue os protocolos da ciência. Entendido, pessoal? Alguma dúvida nisso que eu falei até agora? Não, Tranquilo tranquilo. aí? Joia. Não. Então tá bom. Então, aquilo que eu acabei de comentar com vocês, né? Nós temos a escrita acadêmica, que é a escrita científica, e também a escrita não acadêmica, que é a escrita não científica. Nós vamos focar, em especial, devido ao nosso tempo aqui, e para, né, e para o qual essa formação foi pensada, no nosso evento, na nossa formação, no congresso que vai acontecer. E aí, essa escrita científica, essa escrita acadêmica, ela tem, por princípio, a ciência. Ela sempre será baseada na ciência. O que significa dizer isso, né? Por que a gente fala que ela é baseada na ciência? Eu vou buscar informações em bases científicas. Nesse caso, essas informações elas podem vir de artigos, de revistas de qualidade, e isso é algo a se pensar, e a gente vai ver isso aqui, de livros que falem sobre o tema que eu estou pesquisando, ou então livros, né, que de uma certa forma abordem esse tema, mas que são de autores que naquela área, que naquele tema são referência. E aí eu já adianto algumas coisas aqui, né? Tem gente aqui da físio, da enfermagem e da psicologia. Será extremamente importante que vocês, dentro do que vocês têm interesse em pesquisar, dentro do que vocês querem pesquisar, que vocês conversem com os professores de vocês. Professor, quem que é um autor referência nesse tema aqui? Nisso aqui que eu quero estudar. Tem algum livro, professor, que você está lembrando agora, assim, que você pode lembrar agora, que pode me ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, né? Tem alguma revista científica específica que você acredita que eu possa encontrar artigos que podem me ajudar no meu trabalho? Então, esse trabalho que será desenvolvido para o congresso, né? Os professores
quem está em sala de aula, eles podem ajudar vocês. Então, quando vocês estiverem lá com as suas ideias, pensando, lembra, eu não estou sozinho, né? Eu vou perguntar para o professor A, para o professor B e para o professor C, que são os professores que eu acredito que têm mais relação e vínculo com essa área, onde que eu posso encontrar essas informações. Um pouco mais à frente aqui, a gente vai falar sobre as bases de dados. Mas antes de chegar nisso, já tem que ficar claro que vocês não estão sozinhos. E que os professores também podem orientar, né? Também podem, e eles vão fazer isso se vocês os procurarem. Também vão orientar nesse caminho aí. Ó, eu acho que se você procurar o livro tal, se você ler algo sobre o autor tal, do autor tal, né? Isso é extremamente importante. Então, quando eu falo que a escrita acadêmica é baseada na ciência, ela vem desses lugares que tem informação científica de qualidade. Artigos, livros, teses e dissertações. Existem também outras fontes de informação. Mas essas outras fontes a gente tem que ter um pouco de cuidado. Até mesmo com os artigos, a gente tem que ter cuidado. Até mesmo com livros, a gente tem que ter cuidado. Até mesmo com tese e dissertação, a gente tem que ter, né, um certo cuidado. Por isso que eu falo com vocês de perguntarem para os professores. Mas, exemplo, eu vi uma reportagem no programa da Ana Maria falando sobre isso aqui. Aquilo ali é fonte de informação? Confiável, confiável, confiável. Não, talvez tinha um fisioterapeuta, um psicólogo lá falando algo, e aí você vai no lugar específico para buscar aquela informação. Vai numa base de dados, pesquisar artigos que falem sobre aquilo. Eu vi na revista Veja, eu li uma matéria sobre isso aqui. Não é fonte confiável. Eu li uma matéria no jornal sobre isso aqui. Talvez é um lugar que vai te despertar para fazer uma pesquisa. Mas utilizar aquilo ali como fonte de informação, aí existem várias ressalvas. Então, quando a gente fala que a escrita é baseada na ciência, é baseada na ciência de qualidade. E existe uma forma de avaliar essa qualidade, que mais à frente a gente vai ver também. Algumas ressalvas aqui sobre algumas fontes. Livros. Livro, nós temos livros aí de autores clássicos, nós temos livros clássicos, né, que em toda a área tem assim, é quase como se fosse uma bíblia, entre aspas, naquela área. Não, para estudar isso aqui tem que ler o livro de fulano. Tem que ter estudado usando este livro. Alguns livros, eles são realmente referência na área. E esses, né, a gente não discute. Esses, né, em conversa com os professores, vocês vão saber. E acredito que já tem gente aqui que falou que estava no 7º, no 9º, né? Acho que já chegou no momento que vocês já sabem já os livros que são bons e são referências. No entanto, eu faço uma ressalva aqui que é assim, livro, eu posso sentar aqui na minha casa, escrever algumas páginas, entre em contato com uma editora, pago para eles, e eles lançam meu livro. Será que aquilo que eu escrevi é de qualidade? Será que tudo que eu inseri naquelas páginas, naqueles textos que eu construí o meu livro, é baseado em ciência? Eu paguei para a editora quer publicar, o livro está lá nas estantes, virtuais ou não, para serem vendidos. Então fica a ressalva sobre esses livros. E mais uma vez eu faço a ressalva, né? Conversar com os professores para saber se é um livro bom, se é um livro, né, que pode ser utilizado como referência. Uma outra coisa a se pensar é
Teses e dissertações. Alguém já ouviu falar em tese e dissertação? Me diz aí. Sim ou não, turma? Já ouviram falar em tese e dissertação? Alguém sabe me dizer o que é? Não sei a diferença. Ou não sabe a diferença, mas já ouviu, né? Falar sobre esses termos. Já ouvi falar, mas eu não sei o que é um e o que é o outro. Não. Joio. Então vamos lá. É assim, ó. Quando a gente termina a graduação, tem algumas pessoas, tem uns doidos aí, sabe? Que eles gostam de continuar estudando. E aí eles podem fazer, né, especialização, ou então ir para, vamos falar assim, um nível acima, né? Vai para o mestrado e, se quiser dar sequência nesses estudos, vai para o doutorado. No caso do mestrado, o produto final, né, geralmente é no formato de um texto, que é chamado de dissertação. Então, a pessoa estuda ali, tem o acompanhamento de um orientador, né, e durante 2 anos, ela escreve um trabalho. Ela seleciona um tema, no início da sua pesquisa, faz um projeto, né, e aí, durante esses 2 anos, desenvolve esse projeto. No final, tem-se então um texto que é chamado de dissertação. Então, tudo aquilo que esse pesquisador, né, estudou, discutiu, refletiu, né, de acordo com aquele tema dele, aquilo foi transformado num texto. No final, ele apresenta, tem uma banca que avalia, né, e daí vai dizer se ele foi aprovado ou não. Esse texto final do mestrado é chamado dissertação. Geralmente, geralmente não, esse processo é acompanhado por um orientador, né? E esse orientador ele vai falando, olha, lê sobre isso, pesquisa sobre aquilo, insere essas informações, né? Então tem o orientador ali por fora que vai falando, né? Dizendo o que pode, o que não pode, o que insere, o que não insere, o que precisa buscar e tal. Então constrói-se aquele texto. No caso do doutorado, aí a gente fala da tese, a tese de doutorado. A tese, ela tem que ser um conhecimento novo. Então, toda tese de doutorado, ela sempre, aliás, no início do doutorado, né, esse autor, esse pesquisador, esse doutorando, ele pesquisa sobre aquilo que ele pretende estudar e pesquisa inicialmente para entender se alguém já fez algo parecido, similar com o que eu estou escrevendo aqui, com o que eu estou pesquisando. E aí, se não, ele dá continuidade. Se sim, ele tenta, de uma certa forma, né, formatar, adaptar esse trabalho ali para construir-se algo novo, porque a tese ela tem que ser algo novo, é um conhecimento novo. No final, seguindo a mesma lógica do mestrado, tem uma banca que avalia, né, agora com uma quantidade maior de professores, e aí esse doutorando é aprovado ou não. No caso do mestrado, alcança o título de mestre, no caso de doutorado, o título de doutor. E aí a gente tem, então, esses dois textos, esses dois produtos, a dissertação e a tese. E aí, a ressalva que a gente faz é a seguinte: são trabalhos bons? São. Teoricamente, são trabalhos que foram acompanhados por um professor doutor, que orientou, né, durante todo esse processo, que sinalizou ali o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. No entanto, esses textos, a tese e a dissertação, são textos grandes.
se nós formos olhar, se nós formos baixar uma tese, nós formos baixar uma dissertação, são trabalhos de 100, 150, 200 páginas, 300 páginas. São trabalhos que podem ter muitas informações que podem nos auxiliar no nosso processo, aqui, nesse momento, né, do processo de buscar informação para o congresso, mas essas informações, elas vêm ali detalhadas, o que é importante nesse processo, o que é útil nesse processo, o que tem um extremo valor nesse processo. Mas, às vezes, o nosso tempo, ele exige que a nossa busca, ela se debruce em textos, em trabalhos, vamos falar assim, com menos páginas. E uma outra coisa importante, ainda sobre as teses e as dissertações, é que a tese e a dissertação, ela geralmente, ela é a base para a escrita de um artigo científico. Geralmente, um artigo, ele vem como se fosse uma parte daquelas 100 páginas que estavam lá numa dissertação, aí pega uma quantidade daquelas páginas, organiza aquele texto e ele vira um artigo científico. Então, às vezes é melhor eu buscar o artigo, porque ele vai ter essas informações mais compiladas, vamos falar assim, do que eu ir diretamente na tese e na dissertação. No entanto, por outro lado, se eu quero essas informações mais detalhadas, eu tenho que ir lá na tese e na dissertação. E eu já fiz isso várias vezes, para entender algumas coisas. E eu já entendi mais facilmente lendo a tese e a dissertação do que indo direto no artigo. Porque o artigo está muito compilado essas informações. Então, fica essa ressalva aí sobre a tese e a dissertação para vocês entenderem, né, o que pode ser útil para vocês. Um outro ponto, e aí uma ressalva importante, em especial sobre os artigos, né, nós falamos sobre os livros, falamos sobre as teses e as dissertações, agora eu falo sobre os artigos. Os artigos são fontes confiáveis, extremamente confiáveis, mas aí eu tenho que ver de onde que vem esse artigo. Quando eu falo de onde que vem, eu estou falando assim, de qual revista que esse artigo saiu. De onde eu retirei, né? Qual é a fonte desse artigo? Todo artigo científico, ele é publicado por uma revista, um periódico, né? Revista científica também é chamada de periódico. Então, todo artigo científico, ele vem de uma revista. Alguns anos atrás, né, essas revistas no formato físico, eram como se fossem revistas mesmo, que a gente, né, chegava na faculdade, tinha lá as prateleiras, né? Chegava lá os números das revistas, a gente abria como se fosse uma revista física mesmo, papel ali. Agora não, a gente tem esses formatos online, né? Que facilitam muito a nossa vida. Mas toda revista, ela passa por um processo de avaliação. De tempos em tempos, de 4 em 4 anos, né? Nós temos esse processo. E aí, esse processo, em termos de avaliação, ele classifica as revistas, falando, olha, essa é uma revista de um nível muito bom, ou então ele classifica essa revista falando, olha, essa revista aqui, né, ela não é tão boa assim. E aí, quando a gente for buscar essas fontes, a gente pode ficar atento a isso. Que pode ser mais uma possibilidade de garantir que as fontes que eu estou lendo, os artigos que eu estou lendo, são artigos de qualidade. Só para adiantar aqui, essa classificação, a gente consegue ver isso num lugar chamado Qualis
CAPS. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Nesse Qualis CAPS, né, nós temos lá essa classificação que é organizada por, vamos falar assim, por letras. E aí lá está assim, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, e se eu não me engano vai para o C direto. Estou em dúvida agora se tem o B5. Geralmente, as melhores revistas estão no extrato A1, A2, né? No Qualis CAPS novo A3, A4. Por que eu falo novo? Porque essa classificação que eu acabei de falar agora, A1, A2, A3, A4, não existia até pouco tempo atrás. Pouco tempo, coisa de, sei lá, uns 3, 4 meses, porque é recente essa classificação. Até então, até o penúltimo Qualis CAPS, né, que era essa forma de classificar as revistas, era assim, ó, era A1, A2, depois já ia para o B1, B2, B3, B4, B5 e o C. Esse Qualis CAPS novo, ele é recente, né? Como eu acabei de falar, tem pouco tempo que ele foi divulgado. Durante um bom tempo, ficou uma discussão aí, né, nas redes, nas faculdades, falando sobre esse Qualis, só que finalmente ele saiu e ele está organizado dessa forma. Então, quando a gente pensa nos artigos, voltando, né, aos artigos, quando eu vou pesquisar esses artigos, quando eu vou ler esses artigos, é importante que eu saiba de qual revista que é esse artigo, para que eu possa ir lá no Qualis CAPS para avaliar a qualidade dessa revista, a qualidade dessa informação. E aqui eu faço mais uma ressalva. Mais uma vez, conversem com os professores de vocês sobre isso. Professor, eu encontrei esses artigos aqui, o Wagner lá na formação falou sobre o Qualis CAPS, né, essa classificação das revistas. Lá eu vi que essa revista é B2. É confiável? Eu posso utilizar esse texto, esse artigo aqui para inserir no meu trabalho? Façam, tenham, dialoguem, né? Busquem esse tipo de conversa com os professores de vocês, tá? Porque essa classificação, mesmo sendo única, né? A1 é a melhor e o C, né, não é a tão boa assim, mas às vezes nós podemos ter algumas áreas que para ser classificada como A1, ela ainda não atingiu alguns determinantes ali para isso. E talvez ela, como B2, ela é uma revista excelente também. Então, nós vamos ficar atentos a essa classificação do Qualis, mas nós também vamos buscar confirmar essa informação com os professores. Entendido, pessoal? Sim. Ok. Joia. Então, falamos aqui, né, que essa escrita acadêmica ela é baseada na ciência, nos livros de qualidade, nas teses e nas dissertações, e aí, né, mais uma vez, aí aquelas ressalvas. Eu busco a informação mais detalhada nesse momento, eu busco a informação mais resumida, mais compilada, né? Uma outra coisa são os artigos. Aí sim, esses nós conseguimos conferir, medir, aferir a qualidade através do Qualis CAPS. Qualquer outra fonte. Eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi uma informação de uma lei. Conversem com os professores de vocês. Tá bom? Uma outra coisa, seguindo aqui, é que essa escrita, né, ela tem uma lógica de organização.
Pensa aí em um artigo científico. O artigo científico, ele é um texto direto, do início ao fim, ou ele é organizado, ou ele é dividido em partes? De novo, o ar É dividido em partes. é dividido em partes. Quem que falou? Valéria, Valéria. Ele é dividido em partes, né, Valéria? Você consegue lembrar as partes que você viu nos artigos que você leu? Alguém aí pode ajudar, pessoal, a Valéria, a lembrar essas partes que aparecem nos artigos? Resumo, É, metodologia, resultado. Isso. Ele é dividido em Discussão. partes. Resumo, que é aquele texto lá no início. Aí depois tem. Aí, objetivo, isso, joia. Exatamente. Então, o artigo, o texto de um artigo científico, ele não é, por exemplo, como um texto de um jornal, que tem o título, eu começo a ler, blá, 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 ele vai direto ali, né? Então, esse artigo, assim como a tese, a dissertação, assim como os resumos que serão apresentados aqui também no nosso congresso, ele é organizado, ele é dividido em partes, né? Então, a primeira coisa que você tem no artigo, né, o primeiro tipo de informação que aparece no artigo é o título. Pelo título, né, eu consigo entender, né, saber sobre o tema. Esse texto fala sobre o quê, né? Um bom trabalho, um bom artigo, ele traz um título que, mesmo que tenha poucas palavras, ele apresente ali as informações básicas daquele texto, para saber se eu, como leitor, vou utilizar aquele texto ou não. Vou ler aquele texto ou não. Se eu ficar em dúvida, e o que pode acontecer também, né, e é extremamente normal isso, se eu ficar em dúvida, será que esse texto pode me ajudar mesmo? Aí eu leio o resumo. O resumo é como se eu pegasse todas aquelas informações que estão naquele texto completo ali, e aí eu preciso compilar essas informações em poucas palavras para mostrar também para o leitor, olha aqui, leitor, né? Você que leu o título e ainda está em dúvida, né? As informações básicas são essa e essa. Em poucas linhas e em poucas palavras. Geralmente, o título, às vezes a gente inicia o texto com uma ideia de título, mas no final é que a gente fecha esse título. Às vezes a gente vai para escrever alguma coisa, não, o meu trabalho vai ter esse nome aqui, e coloca o título. Às vezes, quando a gente fecha o texto, aí sim a gente tem, não, eu acho que era melhor adaptar essa aqui, vamos tirar essa palavra e colocar essa. Uma outra coisa que pode acontecer é, eu não tenho ideia de título para o meu trabalho. Tá tudo bem. Deixa ali, né, as palavras-chave, o tema do seu trabalho, e lá no final, não, agora sim, eu acho que o título pode ser esse daqui. O resumo não tem jeito. O resumo é a última coisa que vai ser escrita. Então, eu acabei o texto todo, aí sim eu faço o resumo. Porque o resumo é como se eu pegasse o meu texto todo e compilasse, então não tem jeito de eu escrever o resumo no início, no meio do trabalho. O resumo ele só é feito no final.
Então, tem o título, tem o resumo, né? E aí tem também as informações de autoria, são o nome do autor, né? Ou os nomes dos autores. No caso de vocês, né? O trabalho. Aí vai ter o seu nome, se é um trabalho em dupla, o nome do outro colega, o nome do professor, né? Que está te auxiliando nesse trabalho. Se é um trabalho em trio, o nome dos alunos, depois o nome do professor. Então, todas essas pessoas são os autores, o aluno e o professor que está te ajudando nesse trabalho. O resumo, né? Depois do resumo, costuma ter ali palavras-chave. Alguém já viu isso nos artigos? Palavras-chave? Me conta aí. Já sim. Já viram, né? Palavras-chave aparecem logo abaixo do resumo, né? E aí, geralmente, são 3 palavras, mas podem ser 4 também ou 5. Mas na maioria dos casos aparecem 3 palavras. Palavras ou expressões. Onde está escrito palavras-chave, vocês não verão frases. Vocês verão somente uma palavra, então uma expressão. As palavras-chave, elas expressam os temas centrais do estudo de vocês. Elas vão expressar o tema central daquele artigo, daquela dissertação, daquela tese, daquele trabalho científico. Então, quando vocês, né, forem pesquisar os artigos de vocês, também é importante que vocês olhem as palavras-chave desses textos. Porque algo que pode ajudar também a selecionar um texto para leitura é olhar as palavras-chave. E uma outra coisa, já dando um pequeno salto mais à frente, mas a gente volta rapidinho, é que para pesquisar os textos que vocês vão utilizar, vocês também vão ter que utilizar palavras-chave, né? Então, mais à frente a gente vai ver isso, né? Eu tenho que ir num lugar específico, num site específico, nas bases de dados, e aí lá eu vou inserir as palavras-chave, e a partir das palavras-chave eu consigo encontrar os meus textos. Então, aquelas palavras-chave que estão lá nos artigos, elas estão sintetizando ainda mais as informações básicas daquele texto. Olha, esse texto fala sobre isso, isso e isso. Que é o que geralmente aparece lá nas palavras-chave. Então, nós vimos que um artigo, né, um texto científico, ele tem o título, tem as informações de autoria, tem ali também depois o resumo, né, e as palavras-chave. São as informações básicas, são as informações iniciais. Depois disso, esse texto traz a introdução, que eu coloquei como se fosse esse I aqui que aparece entre parênteses, né? Daqui a pouco eu vou explicar todas essas seções, essas partes de um artigo, tá? Aí vem a introdução, depois vem o método, depois vem o resultado, depois vem a discussão. Em alguns casos, essas seções aparecem juntas, resultado e discussão. Depois vem a conclusão ou as considerações finais e depois as referências. Então, todo texto científico, todo texto acadêmico, ele vai seguir essa lógica. Introdução, método, resultado, discussão, considerações finais, conclusão e as referências. Então, essa é a lógica de um texto científico. E aí, que eu não vou lembrar o nome agora de quem anotou, mas quando eu perguntei no início, né?
Quando a gente fala, né, quando vocês veem, quando vocês ouvem sobre escrita acadêmica, escrita científica, o que vem à cabeça de vocês? Aí teve alguém que falou Socorro Deus, teve outro que falou ABNT. Então, essas normas, esse padrão, esse protocolo, ele também é regido pelo que nós, né, no nosso país em especial, chamamos de normas ABNT. Em outros lugares, nós temos outras normas, mas que seguem, né, quase que o mesmo processo de organização para essa escrita. Nós temos normas APA, nós temos as normas Vancouver. No nosso país, geralmente, o que nos ajuda a organizar a nossa escrita são as normas ABNT. Normas ABNT é um conjunto, né? Elas são um conjunto de regras que ajudam a sistematizar essa escrita, que ajudam a organizar essa escrita. E aí eu adianto para vocês que no dia 29 de abril, nós vamos ter a nossa aula aqui, né, a nossa formação, ela, em parceria, né, com a PUC, a gente vai ter uma formação específica em normas ABNT. Tá? Então, esse dia, se puderem, não percam esse dia, tá, pessoal? Aí venham com um caderno, venham anotando tudo, tá bom? Que isso vai ajudar muito vocês. No entanto, se vocês tiverem alguma dúvida antes desse dia, também é algo que a gente pode conversar aqui, tá bom? Não precisa ficar preso somente ao dia 29, não. E aí, então, a escrita acadêmica, ela segue, né, nesse processo aqui, ela segue essa organização e ela é baseada na ciência, né? Não é algo que está na minha cabeça, não é algo que eu tirei do WhatsApp, né, das informações do WhatsApp. Isso é algo que a gente tem que ficar atento, né? Essas informações que chegam nos grupos aí de WhatsApp. Minha mãe, uns dias atrás, recebeu uns áudios. Ela participa de um grupo de idosos, né, de atividade física para idosos, e ela recebeu um áudio de alguém falando que um médico falou que não era para tomar a vacina, essa vacina ambivalente que está aí, porque tem gente morrendo, não sei o que, não sei o que. Aí ela recebeu o áudio, né, de uma amiga dela, lá do grupo, uma pessoa que ela gosta. Aí ela veio me mostrar isso. Falei, mãe, de onde que é isso? Qual que é o fundamento disso? Né? Em especial nós que somos da área da saúde, né? Aqui na sua maioria, a gente sabe que tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é organizado é baseado em ciência, em teste, em protocolo, né? Tudo tem muito cuidado. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de informação e qualificar não só a nossa escrita, mas também a nossa fala, né? Porque esse tipo de processo, né, participar de um congresso, seja como ouvinte, ou seja como quem vai escrever algo para ser apresentado, isso é muito rico em termos de formação, não somente para aquele momento ali do congresso, mas para que isso se torne um hábito, para que a nossa prática aí fora seja baseada na ciência. A informação que eu falo, a informação que eu transmito, a informação que eu carrego comigo enquanto profissional, ela não vem da minha cabeça. Ela não vem de um grupo de WhatsApp. Ela não vem de um vídeo que eu recebi lá da turma do futebol, da igreja, seja de onde for. O que eu falo, eu li na ciência. E ciência, a gente não discute. Com a ciência, a gente pode até refletir, apresentar algumas críticas e etc. Mas se está ali, é porque já foi testado, discutido por várias outras instâncias. Então é algo que a gente tem que ficar atento e levar para a nossa prática. E eu tenho certeza, né, e aí tem um ponto
importante nisso aqui também, que eu estou lembrando aqui agora. Ler ciência não é algo tão simples, mas é algo que, com o tempo, eu também vou aprendendo. Então, né, eu espero que isso já seja um hábito, né, mas assim, pensa assim, quantos artigos sobre a minha área de interesse, né, dentro do que eu estou estudando, eu li no último mês? Quantos artigos eu li, né, na última semana? Né? O quanto eu discuto com os meus professores em aula, ou no meu estágio, ou no meu trabalho, né? Usando informações que eu li, informações de qualidade. Não que eu fui no Google e pesquisei ele, não. Que são coisas diferentes. Uma coisa é pesquisar no Google. Outra coisa é eu ir na fonte. Eu fui lá na revista de fisioterapia, na revista de enfermagem, na revista de psicologia, né, que eu lembro que as pessoas que estão aqui, e eu encontrei essas informações. Então, tudo que está ali eu tenho que aceitar 100%, Wagner? Não é isso. Nós também temos que ser críticos. Mas até para ser crítico, a gente tem que começar a ler mais. Porque daí eu falo, ó, eu li um texto tal que falava uma coisa. Esse texto aqui está falando outra? Será que está errado? Será que essas informações não batem? Como que isso funciona? Aí vem a avaliação de método, ver o que foi feito. Ah, aqui o processo foi um. Aqui, nesse outro estudo, o processo foi outro. Conversar com os professores. Professor, estava lendo esse artigo aqui, encontrei essa informação. É isso aqui mesmo? Não entendi direito. E tá ok, pessoal, né? Não significa que eu li o artigo, eu tenho que entender tudo. Mas se eu não entendo e eu fiquei com dúvida, eu tenho que buscar ajuda com quem entende. E nesse momento, né, vocês têm esse espaço que é a faculdade, que é a sala de aula, para fazer esse tipo de leitura e de questionamento para os professores. Professor, pode me ajudar aqui? Esse artigo aqui que eu estava lendo, eu não entendi isso aqui. Significa o que isso aqui? Eu não entendi nada, professor. Nada, nada. Eu li esse texto inteiro aqui, eu não entendi nada. Eu vou inserir agora esse hábito na minha vida, de ler pelo menos um artigo por semana. Tá muito difícil. No começo, pode ser que seja. Mas com o tempo, a gente vai acostumando. Então, essas informações baseadas na ciência, então tudo seja para o congresso, ou seja para o estágio, o trabalho, discutir com o meu vizinho, né? Conversar com o meu vizinho sobre uma dúvida que ele teve. Não essas informações criadas da minha cabeça, mas, ó, eu li um texto, eu lembro daquela informação, eu li isso aqui no livro, o protocolo é esse, a informação é essa, é baseado na ciência. Essa lógica de organização, né? Introdução, método, resultado, discussão, conclusão, considerações finais e referências. E essas normas, essas regras, no caso específico do Brasil, a ABNT. E aí, avançando um pouco aqui, pessoal, alguma dúvida sobre isso aqui? O que eu falei até agora? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Tá, como que tá? Tá rápido? Tá devagar? Tá de boa? Tá de boa. Tá, jóia, então. Então, vamos seguindo. E aí, em específico sobre o Congresso, essa formação é voltada para ele especificamente, né? Nós temos um trabalho para apresentar no Congresso. E aí, cada professor, com seus alunos, está organizando isso de alguma forma. Mas escrever sobre o quê? Onde que a gente inicia?
todo processo de escrita, ele começa a partir do tema. Então, a primeira coisa é esse geral mesmo, assim. Pensa num funil. Pensa lá em cima, na boca do funil. Ainda está muito grande. Então, esse é o tema. Vocês já começaram a conversar com os professores de vocês sobre esses trabalhos? Alguém tem uma ideia já do que vai fazer? Me conta aí. Olha, eu recebi o tema ontem, então vou começar a olhar hoje. Joia. Qual que é o seu tema? Fisioterapia associada à lombalgia não específica, mais ou menos isso. Ótimo. É mais ou menos isso. Esse é o tema. Fisioterapia associada A lombalgia. à lombalgia. Ótimo. É isso mesmo. Esse é o tema. Quando ela fala é mais ou menos isso, a gente está falando do tema. Tá vendo que está muito amplo ainda? Lombalgia, fisioterapia, é isso. Tá muito por cima ainda. Né? Tá lá na boca do funil ainda. A partir do tema, né? Quando a gente, eu vou estudar sobre isso aqui. Eu vou pesquisar sobre isso aqui. Uma coisa importante é a gente seguir para o problema. Dentro desse tema, a ideia é que cada pessoa, cada pesquisador, cada grupo, né? E aí agora, voltando para o congresso aqui, né? Eu não sei se os trabalhos são individuais ou em grupos, como os professores estão organizando com vocês, é que cada grupo pense num problema dentro desse tema. O problema é o... Oi? E o que é o macrotema? Que no meu caso, tá lá, eu faço engenharia mecânica e o meu macrotema que eles colocaram, que eu não sei se é o tema, deu várias opções. E eu escolhi a gestão de manutenção, um PCM, Programação e Controle de Manutenção. Isso é o tema, macrotema, ou eu tenho que abrir isso? Ainda tá muito geral, não tá? Aham. Eu acho que tá muito geral. Esse macrotema, pelo que eu estou entendendo, né? Esse é a boca do funil, é um macro ainda, tá grande, tá gigante ainda. É muita coisa. O Wagner... Lá tá Diga. a gestão da manutenção, é abrangente. Então, eu posso escolher um problema, vamos dizer assim, dentro da gestão de manutenção e usar ele o tema de desenvolver aquilo. Tipo, o controle da manutenção, vamos dizer, igual as estatísticas, a gente tem lá todo o processo de... O equipamento chega, o que é o problema, eu tenho que fazer o planejamento dessa manutenção, o que eu vou usar de ferramenta, quantas horas eu vou gastar. Eu estou com problema no recurso, seria algo assim? É exatamente isso. A lógica é mais ou menos essa. O tema é esse geral. Teve aqui a fisioterapia associada à lombalgia, aí teve o segundo agora que você falou que era da engenharia? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica, e qual que é o tema? Gestão da manutenção. Gestão da Controle de manutenção. Ainda é muito amplo, né? Tá, mas o que eu vou fazer aqui, professor? O que eu vou fazer aqui, Wagner? Não sei ainda. É muita coisa. Aí, para ajudar a direcionar, ajudar não, né? O caminho é esse. Pensa assim, qual que é o problema dentro disso que me deixa inquieto? Qual que é o problema dentro disso que eu gostaria de pesquisar? E esse problema, eu escrevi ali, ó, ele é sempre uma pergunta. Tá. Todo problema de pesquisa é uma pergunta. Como... É porque eu não sou da engenharia.
Quais são as estatísticas utilizadas no processo de gestão? Estou viajando aqui, tá? Eu não sou de engenharia, não. Isso é um problema. Aham. Mas mesmo assim, ainda está ampla essa pergunta. Eu acredito que você, que é da engenharia, consegue ainda afunilar ainda mais essa pergunta. Entendi, entendi. Fisioterapia associada à lombalgia, né? Quais são os processos, os protocolos mais comuns do tratamento fisioterapêutico para o tratamento da lombalgia? Algo nesse sentido. Então, o problema, que é o que você quer pesquisar, que é o que você quer entender, ele é sempre uma pergunta. E lembra que essa pergunta, ela é assim, ela é papum. Eu não tenho que ficar dando volta na pergunta, explicando pergunta. Todo problema de pesquisa, ele é uma pergunta. Eu coloquei interrogação ali no final, que é interrogação no final. Entendido, pessoal? Sim ou não, gente? Preciso ouvir vocês. Sim. Sim. Alguém com dúvida nisso? Que isso é extremamente importante. Não pode ter dúvida nisso. Tá claro. Jóia. De novo. Então, eu tenho o tema. Não sei se foram os professores que passaram temas ou se vocês escolheram. Mas dentro... O tema, ele é geralzão. Pensa assim, na boca do funil. Pensa num funil. É a boca do funil, lá em cima. Tá muito amplo ainda. É muita coisa, eu não sei ainda. Aí tem que parar um pouquinho, 10, 15, 20 minutos. O que dentro desse tema, né, me traz questões? Qual que é a pergunta que surge dentro desse tema? Às vezes podem surgir várias perguntas. Anota tudo. E dentro daquelas que você anotou, tem que escolher uma. E mais uma vez, anotou essa pergunta, mostra para o seu professor. Professor, eu estou aqui com esse tema, com esse macro tema, e aí, dentre as possibilidades de problema para o meu trabalho, né, que eu vou buscar entender, resolver, responder, eu escrevi essas perguntas aqui, ó. O que você acha? Acho que ele pode te ajudar. Acho que ele vai falar assim, olha, essa daqui é uma boa pergunta, essa daqui pode ser que seja, né, não seja adequada nesse momento, pode ser que essa daqui ainda está muito ampla. Então, anotem essas perguntas e mostrem para os professores. Eu tenho certeza que quando vocês mostrarem as perguntas para eles, eles vão ajudar. E o trabalho que você vai fazer, na hora que você escolher essa pergunta, esse problema, ele vai ser baseado nessa pergunta. É aquilo que você vai responder com o seu trabalho. Aí que vem o que a gente fala que é o objetivo do trabalho. O objetivo é o que eu vou fazer, né? O que eu quero fazer para encontrar, né, a resposta para essa pergunta. E o objetivo, lembra aí dos artigos que vocês leram. Ele é uma frase curta, direta e clara. E ele sempre começa com um verbo no infinitivo. Analisar, comparar, discutir. Sabe aquele verbo que tem esse Rzinho no final, né? A gente fala que é no infinitivo. E é papum também. Ele é uma frase curta, rápida, direta e clara. O objetivo não vai ser ficar explicando muita coisa ali. Então, de novo, eu tenho o tema, que é esse geralzão, tá na boca do funil.
E aí a gente tem que afunilar mais, diminuir mais esse espaço ali. Como? Escolhendo um problema. Então, dentro desse tema, o que eu quero saber é isso daqui. Transforma isso numa pergunta. Esse é o problema. Todo problema de pesquisa é uma pergunta, é sempre uma pergunta. É o que eu quero responder. E aí, isso que eu quero responder, né, lá no meu texto, o objetivo deste trabalho é, o objetivo deste artigo é, objetivo, essa frase curta, direta e clara, é papum. Que começa com esse verbo no infinitivo. De quarto. Entendido, pessoal? Sim ou não? Sim. Joia. Então vamos lá. Baseado na ciência, aquilo que eu já comentei, né? Artigos, livros, teses, dissertações. Pode ter outras fontes? Pode. Professor, eu encontrei uma informação num jornal, numa matéria de jornal, num vídeo do YouTube. Professor, eu teve um congresso, e isso é algo comum e que vai acontecer aqui no nosso congresso também. Todos os textos, os trabalhos que vocês enviarem, eles serão organizados num documento, numa coletânea. Então, às vezes, você encontrou uma informação que você considera útil, importante para o seu trabalho, na coletânea de um congresso da sua área. Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Pessoa, encontrei aqui, ó, eu fui lá no site do Congresso Brasileiro de Fisioterapia, do último que teve, aí eu vi lá a coletânea, os anais do Congresso, né? E aí eu achei esse texto lá que pode me ajudar muito aqui. Eu posso utilizar nesse trabalho? Eu acredito que sim, e você vê isso lá com o professor também, né? Mas essas outras fontes, sempre veja com o professor. Pessoal, achei isso aqui no site da revista Veja. Não sei, né? Eu já fico com 8 pés atrás, assim. Mas vê lá com seu professor. E aí, algo extremamente importante para a gente buscar essas informações são as bases de dados. Alguém sabe me dizer o que é uma base de dados? Seria o Cielo, por Opa! exemplo? Cielo é um ótimo exemplo de uma base de dados. No meu caso, o Power BI é onde eu retiro os dados de informações da área que eu trabalho. Quem tá falando é a A Débora, a engenharia mecânica. menina da engenharia, joia. Desculpa, Débora, eu tinha perguntado seu nome ainda. Base de dados, vamos pensar assim, ó. Base de dados é o lugar, é o site, é o local onde eu encontro informação. E aqui no nosso caso, eu vou adjetivar essa informação como informação de qualidade. O Google é uma base de dados. Nós temos, né, vários locais, sites, né, que a gente pode entender como base de dados. No entanto, essa base, esse lugar é confiável? As informações que eu extraio desse lugar, desse site, desse local, ele é confiável? E aí, para cada área, nós temos bases de dados específicas. Por exemplo, na área da saúde, nós temos a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Alguém já ouviu falar em BVS? Eu não. Não. Assim como a BVS, nós temos também a Cielo, nós temos a Bireme,
nós temos a Lilacs. Todos esses nomes, que parecem, né, uns nomes diferentes, assim, são nomes de bases de dados. O que significa isso? Nesse lugar, nesse local, tem um espaço de busca que eu coloco lá as palavras-chave. Exemplo, fisioterapia, lombalgia. E eu dou um Enter, pum. Vai aparecer todos os textos que falam de fisioterapia e lombalgia. Se eu for no Google e colocar lá, e inserir lá fisioterapia e lombalgia, vai aparecer muita coisa? Vai aparecer muita coisa. Mas como que eu garanto que aquilo que aparecer ali é de qualidade? Eu não consigo medir isso. Eu não consigo inferir ou aferir aquilo ali, se é de qualidade ou não. Nas bases de dados, sim. Para estar numa base de dados, né, esse texto, esse trabalho, essa revista, para fazer parte daquela base de dados, ela tem que ter um mínimo de qualidade. Então, é extremamente importante que, ao pesquisarem as informações para os trabalhos de vocês, e não só para o trabalho, né, pessoal? Acho que vocês já começaram a entender isso aqui para a vida de vocês, né, no trabalho de vocês, seja na fisioterapia, na enfermagem, na engenharia, em que área for, vocês têm que buscar informações de qualidade nas bases de dados. Nas bases de dados de qualidade. E aí, para cada área, nós temos bases de dados específicas. Por exemplo... Ô, Wagner, Oi. eu vou te perguntar toda hora. Pergunta, vamos embora. A base de dados, então, para engenharia, vamos dizer assim, teria que ser algo dentro de um... Por exemplo, eu vou para engenharia mecânica. A empresa Komatsu tem uma revista, a Sotrec, a Caterpillar, que tem equipamentos, que traz isso. Isso seria uma base de dados no meu caso, então? Então vamos lá. Exemplo, você que é da engenharia, eu não vejo como indicado ir lá na BVS, que eu falei aqui agora, para pesquisar trabalhos na sua área. Aham. Ah, tá. Então, Pode ser que... Peraí, só um minutinho. Pode ser que, talvez, e isso é possível também, alguém, né, associando engenharia com fisioterapia, desenvolveu um protótipo, algum maquinário específico, talvez para aquilo ali específico apareça lá na BVS. Mas os seus professores, se você chegar para eles e falar assim, professor, qual são as bases de dados que eu tenho que pesquisar para encontrar textos, artigos na minha área? Eles vão falar. Os professores, eles sabem. Porque quando você falou base de dados, eu já fui lá na minha base de dados do processo, né? Power BI. Não, mas é por aí também. E que aquilo lá, aquelas informações, aqueles dados que estão compilados num lugar que é no Power BI, aquilo também é uma base de dados. Mas ela vai ser, aquilo ali é um compilado de dados específicos. Específico do processo. Isso, daquele lugar. Mas para buscar outros tipos de informações, a gente pode ampliar essas bases de dados. E aí vem essas bases de dados. Por que a gente fala dessas bases de dados específicas? Porque, exemplo, vamos junto aqui comigo. Eu escrevi um trabalho aqui na minha casa e vou enviar para Cielo. Oi, Cielo. Aí eu vou ligar para Cielo. Oi, Cielo, tudo bom? Eu posso enviar meu texto para aí? Não é assim, não. Não funciona assim. Para aparecer lá na Cielo, a revista tem que ser de qualidade, ela tem que ser muito bem avaliada, tem todo um processo ali por trás. Só um parênteses rapidinho. Por exemplo, as revistas científicas,
quando eu mando o meu texto, né? Aí eu envio lá. Então eu vou mandar o meu texto para a revista para ver se ele vai ser publicado naquela revista. As boas revistas, elas vão receber o meu texto, aí elas retiram o meu nome do trabalho, aí elas enviam esse texto sem a minha identificação para outras 2 pessoas. Um lá no Amazonas e o outro lá na Austrália. E essas pessoas, elas vão ler o meu texto. E aí elas vão ver, avaliar, analisar se o texto é bom, se é de qualidade, se ele tem rigor metodológico, se as informações ali são confiáveis, se são atuais. Depois que essas pessoas lerem, que essas pessoas revisarem, elas devolvem o texto para a revista, e aí essas pessoas falam assim: olha, esse texto aqui, eu acho que não deve fazer parte da revista. Então, rejeita esse texto. Ou então eles falam assim, ó, esse texto aqui ele pode fazer parte dessa revista, mas tem algumas coisas para alterar aqui. Ou então eles podem falar, não, pode aceitar esse texto direto, porque isso, né, tá bom. É raro acontecer isso, tá, pessoal? Né, já, aceitar de pronto. Acontece? Acontece. Isso é excelente. Mas é muito difícil isso acontecer. Então, esse processo, a gente fala que é um processo de revisado por pares. Significa que o meu texto, ele foi lido por outras pessoas da minha área. Ele foi revisado, avaliado por outras pessoas da minha área, que eu não tenho ideia de quem são, e essas pessoas também não têm ideia de quem eu sou. Isso traz qualidade para os trabalhos. As boas bases de dados, elas só inserem revistas ali, elas só vão inserir textos daquelas revistas que são revisados por pares. E isso tende a aumentar a classificação da revista. Ela tende a estar lá naquele extrato que eu falei lá atrás, do Qualiscaps, A1, A2, são boas revistas. A3, né? Por outro lado, nós temos revistas, eu recebo no mínimo, uma vez por semana, revista me convidando para escrever. Só que convida assim, olha, você tem um texto num congresso tal com esse título, envia ele para a gente. Aí você paga uma taxa de R$ 500, de R$ 400. A última que eu recebi era R$ 197, R$ 800, publicação rápida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Será que é de qualidade essas revistas? Será que vale a pena ter um texto publicado ali? E aí, quando a gente vai olhar a classificação dessas revistas, algumas nem aparecem lá naqueles extratos que eu falei com vocês. Ou seja, nós temos revistas que é difícil publicar, tem todo um rigor, um controle ali, e nós temos revistas que, se você pagar R$ 197, 400, 500, R$ 800, o seu texto ele sai na revista no mês que vem. Essas revistas que você paga, elas nem costumam aparecer ali nas bases de dados. Por quê? Porque não são revistas de qualidade. Então, saber onde pesquisar, em qual base de dados ir, é extremamente importante. E aí eu já jogo para vocês de novo. Tarefa para essa semana. Professor, qual ou quais são as bases de dados que eu tenho que pesquisar textos para a minha área de atuação? Ou para escrever esse trabalho aqui que nós vamos fazer para o Congresso. Aí eles vão te falar.
pesquisa aqui, aqui e aqui. Geralmente, um bom trabalho, pessoal, ele é feito pesquisando em, no mínimo, 2 bases de dados. Eu não posso ficar somente, por exemplo, na Cielo, na BVS. Eu pesquiso em uma ou em outra. No entanto, deixa eu só fazer uma ressalva aqui para a área da saúde. A BVS, ela é importante e ela é muito útil, porque quando eu pesquiso na BVS, eu estou pesquisando em várias outras bases de dados ao mesmo tempo. Então, no nosso caso, ela é muito útil, né? Eu falo em nosso caso porque eu também sou da área da saúde. Então, no nosso caso, ela é muito útil, que ela vai ajudar muito nesse processo. Eu acredito que nas outras áreas também deve existir uma base de dados similar à BVS. Uma base de dados que eu tenho que, né, que somente nela, somente acessando essa base de dados, eu consiga pesquisar em várias outras ao mesmo tempo. Isso é muito útil. Então, quem está aqui que não é da área da saúde, converse com os professores também pesquisando sobre isso, perguntando sobre isso. Professor, quais são as bases de dados confiáveis que eu tenho que pesquisar para encontrar informações sobre o meu tema de trabalho? Professor, dentre essas bases de dados aqui, tem alguma que pesquisa em várias outras ao mesmo tempo? Ou eu tenho que ir nessa, depois ir nessa e depois ir nessa? Isso vai ajudar muito. Tá, pessoal? Então não esqueçam. Tarefa para a próxima semana. Perguntar para os professores quais são as bases de dados que a gente tem que pesquisar. Que vocês, dentro da sua área, vão pesquisar. Fechado? Uma outra coisa importante. Deixa eu passar aqui. Uma outra coisa importante. Quando vocês perguntarem para os professores de vocês sobre as bases de dados, perguntem também sobre as palavras-chave. Quando nós vamos fazer as pesquisas nas bases de dados, nós não vamos inserir lá a pergunta do meu trabalho, ou o tema todo do meu trabalho. Fisioterapia associada à lombalgia. Aí tinha uma outra coisa que eu esqueci aqui. A gente não escreve uma frase ali. Nós colocamos palavras-chave ou expressões-chave. Fisioterapia, lombalgia. Fisioterapia, dor lombar. É algo mais ou menos nesse sentido. Então, já perguntem também para os professores. Professor, sobre esse tema aqui que eu tenho interesse, quais são as palavras-chave que você me indica para pesquisar lá na base de dados? E tudo isso, pessoal, anota, tá? Anota. Não confia na cabeça de vocês, né? E uma outra coisa que eu falo com os meus alunos uma outra coisa que eu falo com eles é o seguinte: escreve. Escrever é melhor do que tirar foto. Escrever é melhor do que ficar anotando no celular. Lápis, papel, caneta ali mesmo. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Com essas palavras-chave, vocês vão fazer as buscas de vocês. Tá? Alguma dúvida nisso que eu falei aqui? Sobre as bases de dados, sobre as palavras-chave? Não, tudo tranquilo. Jóia. Então, a gente tem aquele segundo ponto, que é aquela lógica de organização. A introdução, o método, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências.
Agora, só uma explanação rápida aqui sobre essa lógica. Seja no artigo, seja na tese ou na dissertação, seja no resumo, né? E aí, vamos falar assim, em proporções diferentes, em espaços diferentes, né? Porque numa tese, numa dissertação, a introdução vai ter 20 páginas. Num artigo, ela vai ter uma página, duas. No resumo, ela vai ter 3 linhas, né? Em proporções diferentes. A introdução é aquela parte do texto que eu vou apresentar para quem está lendo o meu texto os temas centrais do meu trabalho. Então, eu não venho ainda discutindo sobre aquilo que eu estou pesquisando. Eu só mostro, olha aqui, leitor, ó, o meu trabalho, ele vai falar sobre a fisioterapia, que é essa área do conhecimento, que ela trata disso, disso e daquilo. E aí, uma das coisas que podem ser tratadas, absorvidas, né, desenvolvidas na fisioterapia, é a questão da dor. Que significa isso? Que para o autor fulano dor significa isso? Para o autor fulano dor é isso? E aí a gente tem a dor na região lombar, que acontece por causa disso, é caracterizada por isso, pode limitar o sujeito nisso, naquilo. Tantas pessoas, né, uma porcentagem, a estatística apresenta que 10% da população tem algum tipo de dor lombar, plá, 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 plá. E aí, diante dessas informações, né, a gente entende que esse trabalho é importante porque pode ajudar nisso, pode trazer informações para aquilo. E aí, o objetivo desse trabalho e aí insere o objetivo. Então, a introdução do seu trabalho, ela traz as informações básicas sobre o tema do seu trabalho, sobre o que você vai falar. Você vai mostrar para quem está lendo seu trabalho, né, as informações básicas. Para quando a pessoa continuar a ler, ela, então é sobre isso aqui que fulano está discutindo, né? Está falando aqui. A introdução é, olha aqui, olha aqui, chega aqui na minha casa e olha como que é a minha casa. Então, é mostrar para a pessoa que está lendo os temas básicos, sem discutir, conceituar, definir, trazer as informações básicas, 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 básicas. Começo com essas informações, depois apresento a justificativa para o trabalho, né, falando por que é importante. Esse trabalho é importante porque vai ajudar nisso, vai auxiliar, pode ajudar nisso, pode auxiliar naquilo, tanto no contexto acadêmico, que é para dentro da faculdade, tanto no contexto social. É bom, em alguns momentos também, apresentar também ali de forma muito rápida, né? Falando assim, ó, fulano de tal em 2015 pesquisou sobre isso aqui, só que ele não olhou para isso aqui que eu estou olhando, para isso aqui que eu quero olhar no meu trabalho. Tem um outro autor, que é o Ciclano, lá em 2008, ele fez algo até próximo do que eu vou fazer agora. Só que ele não trouxe esse tipo de informação que eu pretendo trazer, né? Isso ajuda também a argumentar sobre a importância do seu trabalho. E aí repara que sempre no final da introdução chega o objetivo do trabalho. Então, a introdução é esse tópico, é essa seção que apresenta um pouco sobre o que você vai falar, sobre o que você vai discutir. Depois, né, ali ainda na introdução, você tem que justificar o seu trabalho, falando por que seu trabalho
é importante, tanto no contexto acadêmico, tanto no contexto social, e, por fim, termina com o objetivo. Depois do objetivo, a gente chega numa outra seção que é o método. Só uma coisa que eu lembrei aqui agora. Essa organização que eu fiz aqui com vocês, que eu apresento para vocês, é a organização que nós vamos ter para o Congresso. No entanto, a mesma lógica ela pode existir em algum artigo, só que ser apresentadas em sessões diferentes. A lógica, tanto de apresentação em termos de ordem, ela é a mesma. Mas pode ter que, em algum artigo, ali na introdução eu tenha uma pequena seção escrita objetivo. Aí vem a frase ali. Então, aquela revista entende que é necessário eu ressaltar, eu separar numa seção separada objetivo. E aí vem esse objetivo ali. Tá errado? Não, só está numa forma diferente. Mas a lógica dessa organização, a ordem, ela vai ser sempre a mesma, pessoal. Introdução, que termina com objetivo, um método, resultado, discussão, conclusão, considerações finais e referência, tá bom? Então, após a introdução, a gente chega no método. O método é aquela seção antes disso. Tem algumas pessoas e tem alguns lugares que a gente vê escrito metodologia. Eu aprendi que metodologia quando a gente vai entender a palavra metodologia, a gente vai estudar o termo, né? E aí a gente separa essa palavra, aí a gente tem método e logia, que vem de logos, que significa estudo, que é um termo de origem grega. E aí esse logos, né, metodologia, significa estudo do método. Então, se eu estudo métodos, aí sim eu estou fazendo isso, aí sim eu estou debruçado em metodologia. No entanto, quando eu já escolhi a minha forma de desenvolver o meu trabalho, aí eu estou falando de método. E aí são coisas diferentes. Uma coisa é método, uma coisa é metodologia. Então, nos nossos trabalhos, que já terão os métodos desenhados, muito bem feitos, organizados, a gente vai falar de método. O método, o que é um método? Um método significa o seguinte, o método é o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo. O método é quais são os passos que eu vou seguir, né? O que eu tenho que fazer primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço depois, o que eu faço depois, para alcançar o meu objetivo. Então, o método é quais são os passos que eu tenho que seguir, que eu tenho que dar nesse momento, o que eu faço primeiro, depois isso, depois aquilo, depois isso, para alcançar o meu objetivo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Resultados. No método, uma etapa importante é a coleta de dados. Então, cada área, cada trabalho vai se organizar para encontrar essas informações, para encontrar esses dados. Nos resultados, eu apresento esses dados. A seção de resultados é o lugar que eu falo, olha, eu encontrei uma caneta e eu encontrei um celular. Esses são os meus dados.
nos resultados eu não vou discutir nada, eu somente apresento aquilo que eu encontrei. Na discussão, sim. Aí eu tenho que voltar a esses resultados e aí eu vou olhar para esses resultados. O que significa eu ter encontrado essa caneta? Tem um autor que falou que quando encontra caneta, significa isso, isso e isso. Tem um outro autor que falou que quando encontra um celular, significa isso, isso e isso. E a gente vai discutir esses resultados. Então, são duas coisas diferentes que às vezes as pessoas confundem. Né? Nos resultados, eu somente apresento aquilo que eu encontrei. Ó, eu encontrei um celular, uma caneta, um copo e um caderninho. Somente. Na discussão, não. O próprio nome ele já nos diz isso, né? A discussão, opa, então, a caneta serve para isso e isso, então a gente pode utilizar assim, significa que, né, dessa maneira, dessa forma, dessa outra maneira, dessa forma, né? E aí, na discussão, eu tenho que buscar informações em outros trabalhos, porque é essa associação entre esse dado que eu encontrei no resultado e essas informações que estão em outros trabalhos, em outros livros, é isso que vai me ajudar a escrever a minha discussão. E é na discussão que é gerado o novo conhecimento. É na discussão que a gente tem, então a gente fala que são geradas as informações. Nos resultados, eu tenho somente dados. Cru. É o que tem. Eu encontrei isso aqui. No resultado, eu tenho dado. Na discussão, associando o dado a essas informações de outros trabalhos, né, de outras bases científicas, quando a gente associa essas informações, aí sim a gente gera informação. Aí sim eu vejo se o meu objetivo está sendo alcançado. É na discussão que a gente começa a responder a pergunta que a gente pensou lá atrás. Lembra do problema? Que era uma pergunta? É na discussão que a gente vai, de uma certa forma, começar a responder aquela pergunta. Isso está claro, pessoal? Sim. Tá sim. Joia. E aí a gente tem uma outra seção, né, nessa lógica de organização, que são as considerações finais / conclusão. Tem trabalho que tem considerações finais. Tem outro trabalho que fala conclusão. É a mesma coisa. É aquela seção, aquela parte final do texto que a gente olha para o nosso trabalho e dá aquela geral. Ah, então o objetivo desse trabalho foi alcançado. Que a gente conseguiu encontrar informações sobre isso, isso e isso. E aí a gente vai fazendo, de acordo com cada área, alguns apontamentos. Esse trabalho foi importante porque, por isso, por aquilo. A gente viu que com esse dado encontrado, com essa informação encontrada, a gente pode auxiliar aqui nesse setor, aqui para esse grupo de pessoas, aqui dentro da universidade, né? Aqui na ciência, aqui para a sociedade, né? Um outro ponto importante das considerações finais da conclusão é o seguinte: mesmo com todo esse rigor, com todo esse cuidado, com todo esse controle, né, nenhuma ciência é perfeita. A gente não fala que existe ciência, né, que ela é 100% perfeita. E é comum, durante o processo, né, a gente perceber algumas falhas. A gente perceber, nossa, se eu tivesse feito daquela forma, que eu não tinha pensado antes, né? Se eu tivesse feito isso, assim, de repente eu poderia ter ido num caminho diferente aqui, né? Ou então, ó, se eu tivesse acesso a esse tipo de informação, talvez eu teria encontrado
né, esse tipo de dado, eu teria encontrado um outro tipo de informação aqui. E aí a gente fala que são os limitadores, né, as barreiras para o trabalho. E isso é um ponto extremamente importante de ser citado no fim do trabalho também. Citado nessa seção aqui das considerações finais, da conclusão. Reparem que os bons trabalhos, os trabalhos bem qualificados, no final eles apresentam, eles assumem, olha, o que eu fiz não foi 100% perfeito. O que eu fiz não é maravilhoso. Mesmo com todo esse meu trabalho, eu ainda percebi aqui, né, algumas limitações. E aí cita essas limitações. Os bons trabalhos, revista A1, revista A2, eles trazem essas informações. E, por fim, as referências. Referência é tudo que eu busquei de informação e que eu citei no meu trabalho, ela tem que aparecer nas referências. Lá na introdução, eu inseri um conceito de lombalgia que veio do autor Souza 2015. Lá nas referências, eu tenho que inserir, né, todas as informações completas desse trabalho. E isso, essa forma, né, de fazer essa organização, ela é definida, no nosso caso aqui, né, pela ABNT. Então, tem uma forma correta de inserir essas informações, né? Nós temos aí já algumas ferramentas que auxiliam a organizar, a fazer essas referências. Mas, primeiro, nós vamos fazer aqui no braçal, aí depois eu passo as ferramentas para vocês. Tá bom? Atenção aqui agora, algo extremamente importante. Extremamente importante. Toda vez que vocês inserirem algum autor, alguma fonte, alguma citação no texto, abriu um parênteses, colocou lá Silva 2015, na hora que você fechar esse parênteses, você vai lá embaixo na referência e coloca a referência completa desse trabalho. Não deixa para fazer isso depois. Ah, eu vou escrevendo aqui, aí depois eu vou inserir todas as referências. Não façam isso. Conselho de... Eu não vou nem falar de professor agora. Conselho de amigo. Na hora que você inserir, no momento que você inserir a referência, Martins 2008, desce lá embaixo no texto e coloca a referência completa. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes que eu já vi problemas relacionados a isso. E aí as pessoas depois, elas não acham essas informações, elas não conseguem inserir todas as informações completas e vira uma bagunça. Então, conselho de amigo, tá? De quem gosta de vocês. Inseriu ali, na hora, Martins 2008, desce lá embaixo, no final do texto, referências e coloca a referência completa do Martins. Ficou entendido, pessoal? Sim. Tranquilo Eu me perdi isso nessa aqui? última informação, Wagner, desculpa. Deixa eu voltar aqui, então. Quem falou? Carla? Carla, isso. Carla, joia. Referências. Carla, você é de que área? Fisioterapia. Fisioterapia. Vamos imaginar aqui que o seu trabalho vai abordar lombalgia. E aí é extremamente importante que lá no início você traga o conceito de lombalgia. Vai falar, lombalgia é, segundo Martins, 2008, lombalgia é definido como blá, 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 e apresenta lá o conceito.
Na hora que você inserir lá Martins 2008, você vai lá embaixo, no final do seu texto, na seção de referências, e coloca lá toda essa referência do Martins. Martins, vírgula, José, ponto. Aí a fisioterapia, a dor na fisioterapia. Estou imaginando o título de um livro aqui. Editora Científica, São Paulo, ano 2008. Coloca lá. É isso que eu estou falando. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou fazendo essa ressalva? Eu já vivi momentos com alunos que eles vão inserindo as informações no texto, vai encontrando, né? Porque a gente empolga. A gente vai encontrando aquilo que a gente quer, é muito gostoso, vocês vão ver. É muito bom quando a gente vai encontrando essas informações. E vai ensinando as informações e fala, depois eu coloco as referências lá embaixo. E aí, depois perde as referências. Não sabe mais onde está. Não sabe de onde tirou. E aí vira um caos, Carla. Vira um caos. Depois, às vezes no final tem que buscar. Mas, Carla, onde que está a referência aqui que você não colocou? Isso aqui precisa de referência. E lembra, pessoal, tudo que vocês inserirem no texto de vocês, que veio do trabalho de uma outra pessoa, a gente tem que citar a fonte. Porque se a gente não cita a fonte, de uma certa forma, eu estou dizendo que foi eu que escrevi isso aqui. E aí fica na pergunta, será que foi você mesmo? Será que foi eu mesmo que escrevi isso aqui? E é justo, né, eu escrever quem escreveu aquilo ali. E a forma que eu tenho para dizer quem escreveu aquilo ali é colocando isso, esse Silva 2015, Martins e Souza 2018. Significa que essa informação que está aqui, ó, foi do Martins e do Souza. Entendi. Uma Tô dúvida entendendo. sobre essa parte, Wagner, que eu Diga, tenho, cara. é o seguinte, na discussão que a gente vai ali falar mais, igual você falou, mais detalhadamente sobre as perguntas, né, do artigo, no caso, a gente está fazendo uma revisão bibliográfica, certo? Certo. Então, a minha discussão, todos os meus textos, ele vai ser baseado em uma referência. Então, todas as meus parágrafos terão segundo fulano, de acordo com ciclano. Vai ser sempre assim? Porque eu não tenho opinião para dar nesse caso, né? Porque não fui eu que fiz o estudo. Ó, o que vai acontecer? Quando você, nos trabalhos de revisão, nos trabalhos de revisões, você vai pesquisar textos que discutem de alguma forma aquilo que você quer estudar. Então, esses textos eles vão trazer informações diversas sobre o seu tema. Quando você for começar a escrever a sua discussão, é extremamente importante que você já tenha lido aqueles textos. E aí é algo que eu faço, tá? Eu vou te dar uma dica, é algo que eu faço. Eu fiz isso recentemente no trabalho que eu escrevi. Eu leio esses textos. À medida que eu estou lendo, por exemplo, eu gosto de ler em PDF, no computador. E eu leio com o arquivo Word em aberto, do lado, assim. Eu li algo que eu achei interessante, que eu acho que me pode ser útil de alguma forma, eu pego aquilo ali, eu já escrevo no arquivo Word de uma outra forma, mas citando aquela fonte. Você vai ver que, à medida que você lê o primeiro artigo, o segundo, o terceiro, algumas informações elas começam a se encontrar. Mesmo vindo de lugares diferentes, de artigos diferentes, tem um artigo aqui que fala que o tratamento tal auxilia na lombalgia. Esse outro aqui fala a mesma coisa. Aí a gente vai começar a unir essas informações. Martins, 2008, e Souza, 2015,
apontam que o tratamento X traz benefícios traz potenciais melhoras para a lombalgia. Vamos pensar assim. Aí você vai achar um outro autor, pode ser, né? Vamos imaginar aqui, que o Guimarães, do 2008, ele não fala sobre aquele tratamento específico, mas ele fala sobre um outro que também auxilia na lombalgia. Aí você fala, Guimarães, 2005, aponta que diferente dos autores citados, ou de fulano e ciclano, que o tratamento X também auxilia na diminuição da dor, na redução da dor, do controle da dor da lombalgia. Você trouxe as informações que encontrou em 3 trabalhos. No final do parágrafo, ou no início, pessoal, isso aqui é importante, tá? Excelente pergunta, Carla. Wagner, então eu só vou basear a minha discussão no que os autores disseram? Também, mas aí que vem a sua informação. Aí que vem a sua fala, aí que vem o que você encontrou. Aí você vai falar, olha, é possível, o tratamento da lombalgia pode ser feito de formas possíveis. Não tem um tratamento só. Não tem um protocolo só, não tem um método só. Isso é o que você encontrou com essas informações. Aí sim é a sua fala. Entendi. Tranquilo, Carla? Certo. Abriu a minha mente agora. Obrigada. Nada. Pessoal, tranquilo aí? Sim. Então, quando estiver lá na discussão, façam isso. Essa foi uma forma que eu encontrei que foi mais fácil para mim. Comecem a ler os textos. E comecem a ler, assim, com a mente aberta. Não vai assim, eu só vou focar onde vai falar disso aqui. E comecem a separar essas informações. Aí você vai ler o primeiro texto, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí vocês vão ver que algumas informações elas encontram. E é nesse encontro de informações que a gente faz a nossa discussão. E uma outra coisa, eu falei, mas eu acho que talvez eu vou fazer essa ressalva aqui porque é importante. Exemplo, no caso aqui da Carla, né? A gente supôs aqui a lombalgia. Então, ele encontrou num texto que o tratamento X auxilia. Ela encontrou num outro texto que o mesmo tratamento X também auxilia. Ela pode encontrar num outro texto falando que o tratamento X não auxiliou. E isso também é extremamente importante. Os trabalhos de qualidade eles trazem isso, tá? Onde aparecem essas informações, os trabalhos citam. Souza, 2015, e Silva, 2008, apontam que o tratamento X, que o método X, que o protocolo X traz benefícios potenciais para o tratamento da lombalgia. No entanto, Guimarães, 2008, não encontrou esse resultado para o mesmo tratamento X. Isso é extremamente importante. Isso demonstra muita qualidade no trabalho também. Tá? Ô Wagner, mas como assim? 2 pessoas encontraram que o tratamento X traz benefícios e o outro não encontrou? Sim. E aí a gente tem que ir lá no método para entender o que foi feito, quem eram as pessoas, como era essa lombalgia. Isso é extremamente importante. Entendido, pessoal? Entendido, sim. João. E aí, as referências, lá no final, né? É aquela lista de todos os lugares, de tudo que você leu e que foi citado no seu
trabalho. E lembra, não deixa para inserir isso depois. Na hora que você inserir no texto Silva 2015, desce lá embaixo, Silva, Maria do Carmo, ponto, os benefícios do tratamento X para a lombalgia, ponto, Revista Brasileira de Fisioterapia, volume 3, número 4, página 5 a página 22, ano 2015. Coloca tudo. Vocês vão ver que alívio que vai ser. E vocês vão ver pessoas, né? Espero que não, mas vocês vão ver alunos aí, outros colegas de turma que não vão fazer isso e que vão ficar malucos depois. Porque isso vira um caos depois. Meus caros, minhas caras, por hoje, né, esse básico, para a gente saber o que vai, por onde a gente vai seguir é isso. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Tá tranquilo aí? Não, tá tranquilo, anotei tudo. Joia. Então tá bom. Então é o seguinte, tarefa para o nosso próximo encontro. Vocês vão ver com os professores quais são as bases de dados, né, as indicadas por eles da sua área, tá? Assim como os temas não, as palavras-chave, tá? E tentem já alinhar com eles qual que é o problema da sua pesquisa, o que você vai pesquisar efetivamente. Tenta encontrar isso aí, que daí fica mais fácil para seguir. Tá bom, pessoal? Tá joia. Joia. Então, então a gente se vê então na nossa próxima aula aqui. Fechado? Um bom restante de sábado para vocês. Fala, Débora. Não, fechado. Ah, então tá bom então. Então, um bom restante de sábado para vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Com Deus Até também. breve. Gente, obrigado pela presença, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Deus. Wagner. Fala, Giz. Obrigadão, viu? Show de bola. Imagina. Tamo junto. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Obrigada, até mais. Valeu, Carla.